Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar de dois temas que podem ter desdobramentos importantes em setembro e são de interesse do mercado. O primeiro deles é um possível jogo de rouba-monte entre as diferentes medidas de aumento de tributação, ou que contém aumento de tributação, que estão tramitando ou estão em discussão ali entre executivo e legislativo. Bom, a gente tem o PL 1087, né, que é o da isenção do imposto de renda, que tem um pacote de compensação via tributação mínima sobre a renda. A gente tem a medida provisória 1303, que é aquela que trouxe várias medidas de aumento de tributação, elevação da CSLL sobre instituições financeiras, aumento do JCP, fim da isenção para títulos incentivados, que foi editada com o objetivo de reduzir os efeitos daquela desidratação do decreto de IOF apresentado em maio. E a gente tem alguns projetos de lei sobre cortes de renúncias tributárias, que inclusive serão considerados ou que terá estimativa de receita considerado na proposta orçamentária apresentada, que deve ser apresentada no final de agosto. Qual é a questão aqui? Após ser aprovado na comissão, o PL 1087 passou a sofrer resistências antes de ir no plenário no que diz respeito às medidas compensatórias, questão da tributação mínima para compensar a isenção até R$5.000. E aí tem uma discussão que está posta sobre essas medidas de compensação, inclusive com alguns parlamentares com propostas mais ousadas de acabar com toda a compensação. O que se tem levantado é a possibilidade de alterar essas compensações, reduzir essa tributação mínima e passar a considerar como compensação a isenção dos R$5.000 medidas como a elevação da CSLL para instituições financeiras, JCP ou a redução de benefícios tributários. O que acontece nesse caso? Bom, se a gente compensar a isenção do IR com CSLL, a desidratação do IOF vai ficar descoberta. Se a gente compensa a desoneração do IR com corte de benefícios tributários, o cumprimento da meta do ano que vem vai ficar descoberto. Então, se o conjunto de possibilidades de aumento de arrecadação é esse que nós temos na mão, alguma coisa ficará a descoberto, ou a compensação do imposto de renda, ou a desidratação do IOF, ou o cumprimento da meta de 2025 e principalmente da meta de 2026. Então é esse jogo de rouba-monte entre as medidas tributárias que estão no Congresso que a gente tem que ficar atento para ver as possibilidades de cumprimento da meta fiscal nesse ano e no próximo. O outro tema que eu queria trazer, um pouco mais rápido, são as pautas jurídicas de interesse político que também estão em discussão no Congresso Nacional. A gente tem aquela discussão sobre o PL da anistia, tem discussão sobre a alteração das regras das instâncias recursais dentro do próprio STF, no caso que incluiriam julgamentos políticos, mudanças no foro privilegiado. É bem improvável que a aprovação, caso sejam pautados algum desses projetos, é bem improvável que uma aprovação desses projetos mude significativamente a condição de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com isso, dificilmente vai mudar também significativamente o rol de possíveis candidatos à presidência da República. Mas por que então essas pautas são relevantes para o mercado? A questão é que, a depender do projeto que for aprovado, assim como a depender de um eventual pedido de vistas, o julgamento que começa no dia 2 de setembro sobre a chamada trama golpista pode vir a se estender. E, caso ele se estenda, se estenderia também a perspectiva de definição de um candidato de oposição ao presidente Lula nas eleições presidenciais de 2026, e esse é um tema que está sendo bastante relevante para o mercado. Então, nesse sentido, é importante acompanhar a tramitação desses temas
porque eventuais aprovações podem acabar adiando uma definição que é bastante esperada pelo mercado.